Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso podcast, Mexeu com Você, Mexeu Comigo. Queria agradecer pela audiência, pelos likes, pelo compartilhamento. O pessoal inscrito está crescendo demais, isso é muito bom, porque a nossa missão aqui é falar de assuntos relevantes, notadamente saúde, né? Saúde que em qualquer pesquisa que se faça, desde sempre, aparece como a primeira preocupação ou a segunda preocupação do brasileiro. Sempre, desde sempre. Ou é saúde ou é segurança, vão se alternando e são assuntos mesmo que a gente precisa discutir bastante, que a gente tem muito para avançar nesse sentido. E hoje o assunto é saúde mais uma vez, com a honra que a gente tem de receber o presidente do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Manuel Neri, que veio de Brasília. Agradeço muito pela sua presença, vou apresentar já os nossos convidados. Um nem é convidado, né? Um tem presença cativa aqui, vocês já sabem quem é, mas já eu apresento de novo. Mas, doutor Manuel, queria agradecer pela sua presença aqui, é uma alegria tê-lo aqui. Sei que o senhor esteve aqui no Sindicato da Saúde de São Paulo há mais ou menos 10 anos, pouco menos, por aí. Não reconheceu, se passasse na porta, passava direto, né? Porque mudou tudo por aqui, né? Imagino. Muito obrigado pela presença. Olá a todos e a todas, é um prazer poder estar aqui participando do podcast e também ter vindo hoje aqui fazer essa visita institucional ao Sindisaudesp, reencontrar aqui meu amigo Caprone, juntamente com toda a sua equipe, e sair daqui assim muito feliz com o que vi aqui. Toda essa equipe aqui do Sindisaudesp, tanto dos diretores como também os colaboradores, todo mundo assim muito empolgados com o trabalho que estão fazendo aqui em prol dos associados dos sindicatos, do sindicato, dos profissionais de saúde que são associados aqui do Sindisaudesp. Eu fico assim muito feliz de ver um sindicato hoje atuante, né? Trazendo resultados concretos para os seus filiados, né? Eu saio daqui vendo assim uma esperança muito grande no movimento sindical para que retome esse papel tão importante na defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? Uma equipe aqui muito jovem, combinando com uma equipe também bastante experiente, uma receita que deu certo, né? E começa aqui a trazer grandes resultados para os trabalhadores da saúde aqui do estado de São Paulo. Saio daqui assim muito satisfeito com o que vi aqui, da forma como esse sindicato está se organizando e se estruturando para prestar serviços aos seus filiados. Eu, como estou na área dos experientes, né? Estou nos experientes, apesar de estar aqui há 2 anos e pouco, mas tenho experiência de vida, né? E o que eu vi acontecer nesse sindicato nesses 2 anos, pouco mais de 2 anos, é impressionante. É impressionante mesmo. Eu vi, ninguém me contou. Esse espaço aqui não existia, essa delegacia sindical não existia. E mais importante que a estrutura física dela, que é relevante, né, porque ela é transparente, exatamente porque essa é a ideia do Sindicato da Saúde de São Paulo, ser transparente. Então a pessoa está na rua lá, se bobear, ela vê o presidente trabalhando na sala dele, né? Então isso não é pouca coisa, isso não é um detalhe. Mas mais do que a estrutura física, é o que ela significa de acolhimento ao trabalhador. Então eu queria só aprofundar um pouco mais essa discussão, se eu me permitir, porque a gente tem notado, né, que o sindicalismo como um todo tem sido muito maltratado, né? Os últimos governos, e aí eu vou citar mesmo, Michel Temer, Bolsonaro, fizeram o que podiam e o que não podiam para desestabilizar o sindicalismo, né, como instituição. Infelizmente conseguiram em certa medida, né? Asfixiando o sindicato, retirando recursos do sindicato, né? E desmoralizando, em certa medida, o sindicato. A gente nota aqui que muitas pessoas não acreditam no sindicato e só acreditam no momento mais difícil, quando chegam aqui, foram demitidas ou que estão com problema de saúde. Que bom que o sindicato acolhe nesse momento, mas seria muito melhor se a pessoa identificasse a relevância do sindicato antes, né?
Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a importância de um sindicato como esse, que nos últimos dias inaugurou mais um setor relevante de atendimento à mulher trabalhadora, ao homem também, mas à mulher trabalhadora em particular, no terceiro andar, porque 90% da mão de obra na saúde é formada por mulheres, isso não é pouca coisa. Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a relevância de um sindicato que se prepara, se estrutura para também, eu acho, sem nenhuma pretensão, revitalizar a imagem do sindicalismo. Nós acompanhamos com muita preocupação esse desmonte do movimento sindical no Brasil, principalmente a partir da reforma trabalhista que aconteceu no âmbito do governo Michel Temer, no ano de 2017, e depois aprofundou-se essas políticas negativas no âmbito do governo Bolsonaro. Né? Nós que somos dos conselhos de enfermagem, tanto o COFEM como os CORENs, nós sentimos assim, na ponta, os reflexos negativos que essas políticas de desmonte dos sindicatos, patrocinados por governos anteriores, refletiram na ponta, principalmente em relação à luta por melhores condições de trabalho e melhores condições de salário para os trabalhadores de enfermagem, que é o campo que nós atuamos. E muitas vezes esses trabalhadores, na ausência de um sindicato forte e estruturado, ele acaba indo bater a porta dos conselhos regionais de enfermagem que estão em todos os estados da federação, pedindo socorro na luta por melhores condições de trabalho e por direitos no âmbito do trabalho. Então, para nós, é fundamental que os sindicatos sejam fortalecidos como parceiros dos conselhos de enfermagem, que são responsáveis mais pela fiscalização do exercício profissional e pela regulamentação do exercício profissional. Nós tendo sindicatos fortes e atuantes, auxilia muito, inclusive, no nosso trabalho, porque vai suprir essas demandas trabalhistas que muitas vezes os profissionais de enfermagem buscam os conselhos e nós temos extremas limitações para atuarmos nessa área. Os sindicatos, eles são fundamentais nessa área do trabalho. São os sindicatos que têm o Fórum da Justiça do Trabalho para atuarem. Eu tenho visto aqui o Sindsaudesp não só organizou a sua sede aqui, que hoje está completamente diferente do que tinha antes. Eu vi aqui essa própria área de comunicação muito bem estruturada para levar as ações que o sindicato está fazendo até os seus filiados, mas também uma rede de proteção que está sendo criada aqui também, através do sindicato, inclusive para cuidar da saúde dos trabalhadores. Mas tenho visto também o Sindsaudesp ganhar diversas ações judiciais para conquistar direitos para os trabalhadores, desde a questão da insalubridade, da hora extra, firmando também acordos coletivos de trabalho com avanços, inclusive no campo dos salários para os trabalhadores, está exercendo o verdadeiro papel com que deve ser, da forma que deve atuar um sindicato, trazendo resultados concretos para os seus filiados. Eu vejo aqui que nós estamos vendo nascer aqui no estado de São Paulo, e o Sindsaudesp é um protagonista, uma nova forma de fazer o sindicalismo no Brasil, onde sabe dialogar com os diversos atores que envolvem o mundo do trabalho para trazer resultados para a classe trabalhadora. Eu quero aqui parabenizar toda a diretoria do Sindsaudesp, o Caprone, presidente aqui do sindicato, fez uma verdadeira revolução, como você falou aqui, em tão pouco tempo. Né? 2 anos é um período muito curto. E isso tem reflexo na quantidade aí dos milhares de trabalhadores da saúde que têm procurado aqui o Sindsaudesp para se filiarem. Né? O aumento do número de filiados
que nós observamos aqui nesses últimos 2 anos é reflexo dessa nova política implantada e trazendo resultados concretos para os trabalhadores da saúde, melhorando a sua condição de trabalho, melhorando o salário e também criando uma rede de proteção para os trabalhadores da saúde. Tá de parabéns aqui o sindicato. Eu sinceramente eu saio aqui muito confiante em ver os sindicatos novamente ter um papel de protagonismo em todo o país na defesa da classe trabalhadora. Caramba! O que eu falo agora, Jefferson? Eu tô emocionado. Você precisa tomar uma água? Não. Então, eu estou brincando, porque, na verdade, é o seguinte, né, Jefferson? Acho que em qualquer campo de atuação, se você faz com sinceridade, com bom propósito, se cercando de pessoas competentes, a chance de dar certo é grande. Pode dar errado, né? Não é nada, é matemático assim também. Mas a gente colhe o que a gente planta, né? E o que é relevante nessa história toda é isso que o doutor Manuel falou agora, em pouco tempo. Né? Eu acho que nem você, que é otimista, não sei, estou chutando aqui, imaginou que em tão pouco tempo tanta coisa concreta, né? Palpável seria conquistada, né, Jefferson? Muito me emociona falar e vem um filme na cabeça do que significou. Primeiro, agradecer aqui a vinda do Dr. Daniel, Dr. Manuel, que para mim são 2 referências e, de fato, falam que são heróis, mas a gente entende que, na prática, são pessoas que defendem com muita seriedade, né, o exercício profissional e, por que não dizer também, o trabalho, porque a profissão e o trabalho tem que caminhar junto. E para mim é uma honra receber hoje aqui enquanto presidente do sindicato. E aí algumas pessoas devem estar achando estranho eu estar segurando esse microfone, mas é para também falar sobre o lançamento que nós vamos ter aqui. E aí o nosso âncora, que é o Agostinho, que é jornalista investigativo, né, traz todo o know-how, né, do que foi a pandemia, que buscou e ficou sabendo de muita coisa que aconteceu nos nossos bastidores e trouxe à tona a nível nacional e mundial. Então hoje a gente está aqui também para divulgar, e o Diego pode nos ajudar, o que significa hoje também aqui o Mexeu com Você, Mexeu Comigo, que é apoiar, mas também cobrar na base o que significa o não recebimento dos nossos ofícios, muitas das vezes, porque a gente é da conciliação, do diálogo, e o trabalhador não quer sofrer num tribunal. E aí, a partir da próxima semana, nós vamos ter aqui um quadro importante onde eu vou estar participando para que o nosso âncora aqui, Agostinho, possa investigar melhor a falta ou a fraude jurídica, muitas das vezes dita aí, por conta do piso salarial da enfermagem, por conta, muitas das vezes, de mudança de nomenclatura, de retirada de direito. Estarei indo nas instituições perguntar o porquê não estão recebendo o nosso ofício. Isso daí vai ser um programa chamado, um quadro chamado Fiscal da Saúde. E aí a gente gostaria aqui, em primeira mão, também apresentar para o Conselho Federal de Enfermagem, para contribuir, é um termo de cooperação importante, para fortalecer também o exercício profissional dentro das questões do trabalho. E aí eu estou com essa microfone na mão, porque eu vou ser meio que um repórter aqui por um dia, do quadro Mexeu com Você, Mexeu Comigo, do Agostinho Teixeira. É isso, é que não era para contar, era um segredo, mas não adianta. O sucesso sobe a cabeça, já que eu sou... Não, estou brincando. Mas é o seguinte, surgiu essa ideia, a ideia foi do Jefferson, porque a gente conversa muito, até sobre isso que a gente comentou agora aqui, da presença que o sindicato tem que ter. O trabalhador tem que ver o sindicato, né? A gente ouve isso aqui, não, a gente quer ver o sindicato e tal, não sei o quê. As pessoas têm a vida corrida, têm que pegar ônibus, têm que pagar conta, elas não estão ligadas, e tudo bem, no que é o sindicato. Às vezes nem sabem a que sindicato elas representam, elas pertencem. Enfim, e aí conversando daqui, conversando de lá, surgiu essa ideia do Jefferson, que eu achei sensacional, que é o presidente do sindicato, não é uma figura outra do sindicato, é o número 1 do sindicato, vai até o local que foi indicado a partir de denúncias que nós recebemos aqui. Então é lógico, haverá uma triagem das denúncias, aquelas que representam um mau
que atinge mais pessoas, né? A prioridade é atingir, falar para muita gente. Então, a partir dessas denúncias que a gente vai levantar, se há veracidade, enfim, aquela coisa toda, o Jefferson vai para lá com uma estrutura montada para a gente captar áudio e vídeo, som e imagem, para abordar de surpresa mesmo, né, Jefferson? É isso aí. Não tem acordo, não tem nada combinado, não é o toque na porta e o agente vai chegar lá para perguntar: é verdade isso? Posso ver se está acontecendo isso, aquilo outro? E é isso. E a verdade vai aparecer, né? Se não quiserem abrir a porta, alguma coisa há de ter de estranho, né, Jefferson? Inclusive, o Ministério Público está abordando a questão também dos confortos de saúde e de enfermagem. E aí já fica aqui, não vou dizer o nome, até porque nós não vamos avisar, mas algumas denúncias chegaram para nós, né, que os trabalhadores estão em locais que são insalubres, né? E aí a gente vai chegar nesses locais através das denúncias que vieram do Ministério Público. É isso. E o Jefferson fala sempre isso, e é verdade, eu como jornalista posso afiançar, que o material jornalístico, quando é bem feito, com responsabilidade, lógico, material que tenha consistência, que deixe claro o que a gente está mostrando, que não seja uma ilação, né? Uma leviandade, lógico que não, porque aí não é jornalismo, mas o material consistente é prova. Numa investigação é material de prova. E aí vamos cobrar do Ministério Público, da polícia, que tem que fazer a parte dela, né? Então é isso, é uma contribuição a mais. A gente tem a esperança e eu tenho a convicção de que vai ser mais um serviço que o Sindicato da Saúde de São Paulo vai prestar, e tomara que outros sindicatos sigam também, se acharem conveniente, né? Que sigam também. Então, nada mais direi a partir de agora, que tem que ser mantido sob sigilo, né? Porque o segredo é a alma do negócio. Você que vai ser repórter, aprenda essa primeira lição. O objetivo é ter pouca demanda, porque quando a gente começar, com certeza todo mundo vai arrumar a casa. Não é isso? Tomara! Então, tomara que tenha uma edição só esse programa, que resolvam tudo. Acho difícil. Vamos apresentar aqui o nosso outro convidado, Dr. Daniel Menezes, que é vice-presidente do Conselho do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Muito obrigado pela presença aqui também, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente falou da importância de atender o trabalhador, de estar atento às demandas dos trabalhadores, e eu sei que o COFEM está sempre antenado, né? São várias bandeiras que o COFEM tem, os CORENs também têm, mas uma eu sei que está na ordem do dia, que é a PEC 19. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a relevância de se buscar um reajuste salarial anual para o salário da enfermagem, né? Salário da enfermagem, salário nacional da enfermagem, é assim que fala? Esqueci. Piso nacional da enfermagem, e também a questão das horas de trabalho, né? Porque é isso, essa é uma discussão mundial. Aliás, o vice-governador Geraldo Alckmin esteve aqui na Força Sindical e abraçou a causa. E não é pouca coisa, o vice-presidente abraçando essa causa da redução da jornada de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a PEC 19 e como é que está o encaminhamento. Eu sei que nós já temos parlamentares, né? Um grupo de parlamentares, 200 parlamentares, que estão já alinhados com essa causa. Então, eu queria saber como é que andam essas pautas. Prazer estar aqui com vocês, então, caros colegas, né, aqui de São Paulo. Parabenizar o Caproni. Já nos conhecemos de algum tempo, mas é a primeira vez que eu venho aqui no sindicato, e só para não ser repetitivo, mas para registrar algo que para mim foi muito importante, é muito importante, a forma como o sindicato está se organizando. Né? Porque a gente defende, como o nosso presidente já falou, a importância do sindicato, mas um sindicato que dê resolutividade e que a pessoa que procura se sinta parte. Eu me senti super acolhido, mesmo não sendo aqui dessa base, então eu imagino quem é da base, né? Então, parabéns ao sindicato. A PEC 19, então, ela vem para tentar corrigir uma distorção que foi feita, né, infelizmente, pelo Judiciário a partir, né, do julgamento da ação de constitucionalidade proposta pela representação dos hospitais privados do país. Né? Nós somos a terceira profissão da saúde. Na verdade, a terceira profissão a conseguir, a última, pelo que nos falaram, né? Que os ministros, quando julgaram lá a nossa liminar, falaram que é o último piso que entra
né, na Constituição. Então nós havíamos anteriormente os professores, os agentes comunitários em endemias e a enfermagem, então a terceira profissão a ter o direito a um piso salarial registrado na nossa Constituição Cidadã. Então esse é um reconhecimento da sociedade, né, em relação a esse trabalho tão relevante. Só que na discussão, né, até para encaminhar a aprovação do projeto de lei e das emendas constitucionais que foram necessárias, tanto essa que eu mencionava para colocar o direito ao piso na Constituição como fundo que garante de onde sairão os recursos para financiar os entes federados, né, houve uma distorção no julgamento da STF, onde descaracterizou totalmente hoje o valor, né, na verdade, né. É bom rememorar que o reajuste pelo INPC ele foi vetado pelo presidente, na época, Bolsonaro, né? Então, o valor que foi negociado durante aquele momento, que todos nós aqui, tanto o COFEM quanto o sindicato e a participação também do Caprone e outras, não só aqui no sindicato, mas também lá na Comissão Nacional de Auxiliares Técnicos do COFEM, que o Caprone coordena, foram cruciais nesse processo. E a PEC, então, ela traz essa questão do reajuste anual, né, porque o valor dos 4.750 passados já 3 anos já não são mais, né, não reflete no contra-cheque do trabalhador aquele salário que seria o mínimo a ser recebido, né. Obviamente que boa parte dos colegas, e aí o nível médio em geral, grande parte recebeu algum tipo de benefício no contra-cheque, embora os valores não foram aqueles que a gente gostaria como ideal, e a vinculação da jornada de 30 horas. Então, a PEC 19 tem esses dois aspectos. Primeiro, porque a enfermagem é uma profissão, como já foi mencionado aqui, né, essencial para a saúde, né, a maior força de trabalho, especialmente do SUS. Então, o profissional ele tem que estar em condições dignas, né, para poder fazer uma assistência de qualidade. Então, ele precisa ter um momento de descanso, ele precisa ter lazer, e com os salários miseráveis que nós vínhamos enfrentando até então, não havia condições disso acontecer. Era dupla, tripla jornada, né, e como vocês bem mencionaram aqui, grande maioria da força de trabalho, a enfermagem, mulheres, que além de tudo ainda tem toda uma carga de chefes de família, né, que a gente bem sabe que como é difícil profissional mulher nesse país. E depois a questão da carga horária, porque a gente não tira da cartola, queremos 30 horas como jornada semanal. Não, existe uma convenção, existe uma orientação da Organização Internacional do Trabalho que fala que essas atividades insalubres, como a enfermagem, né, elas exigem uma necessidade de descanso. Então, 30 horas é a jornada recomendada. O Brasil faz parte dessa, assinou inclusive lá na OIT esses indicativos, mas é um dos países que não cumpre. Então, essa distorção que foi proposta aí pelo STF, né, na distorção da forma como a nossa lei se consolidou, a PEC 19 vem para tentar devolver ao profissional de enfermagem aquilo que era o nosso anseio. Porque quando o Congresso Nacional decidiu que o valor do piso era atrelado àquele mínimo e que tinha que ser corrigido, então era essa a vontade do povo. A gente entende que o Congresso decide a vontade do povo. E infelizmente o Judiciário, do qual a gente respeita, né, por uma pressão econômico-financeira, acabou, né, distorcendo o nosso piso salarial. Então essa é uma luta que ela vem sendo implementada. A gente sabe que tem locais que ainda não estão pagando o piso da forma adequada, e aí o trabalho do sindicato vem mais uma vez reforçar essa necessidade. Então o Conselho de Enfermagem, o sindicato é importante para que possa, de fato, empreender medidas. Eu sei que vários sindicatos, e aqui o Sindusaldesp é um deles, que tem empreendido medidas, inclusive jurídicas, para garantir também o pagamento do piso, né, e todos os outros benefícios que a gente tem visto aqui, que a questão do adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Então, são direitos que, historicamente, a gente sempre buscou, continua buscando. Tivemos um grande avanço, mas ele ainda está muito longe de ser aquilo que a gente gostaria. Sabe que essa semana eu já tinha convicção de que a jornada tem que ser mais razoável, né? Algo que seja possível de um ser humano exercer. Eu já tinha essa convicção. E no caso da saúde muito mais, porque o empenho é grandioso, né? Mas essa semana, nem te contei, Jefferson, a gente está aqui fazendo uma seleção de jovem aprendiz. E eu
participei de conversa com alguns deles, né? Molecadinha de 18, 19, 20 anos e tal. E aí, incrível, porque a gente conversou com vários dessa faixa etária, 19, 20, 21 e tal. Todos, não foi metade, não foi 90, todos eles vivem com a mãe e o pai não faz mais parte da convivência do menino. Um falou, eu vejo de vez em quando, os outros nem de vez em quando. Então, isso deve significar alguma coisa. Todos eles vivem com a mãe. E aí um deles, a mãe é técnica de enfermagem. Aí ele contou pra gente que hora que ela sai de casa, que hora que ela volta, que ele nem sabe, deve ter dupla jornada, deve ser né? E aí ele falou pra gente aqui, o Diego estava aqui, não me deixa mentir, o menino, 19 anos, sei lá, por aí, ele falou assim, eu sou o homem da casa. Ele falou isso, assim, é um negócio de gelar, menino de 19 anos, e ele falou com o peso do mundo nas costas, de uma família, ele tem uma irmã de 12 anos, ele falou, sou o homem da casa. Então, assim, eu acho que a gente tinha que, assim, não há dúvida, né, Jefferson, que tem que reduzir a jornada de trabalho do trabalhador em geral, tem que ser discutida, o mundo está discutindo, o mundo civilizado está discutindo, e no caso da saúde, muito mais, né, Jefferson? Com certeza. Uma pergunta que eu já faço, você vai contratar ele, porque um dos critérios aqui é ser da linhagem da enfermagem. Então, não, mas aí dá vontade, o Diego falou isso, vão contratar todos, porque dá vontade mesmo. Aqui, não sei, né? Aí tem que ver. Mas assim, mas é verdade. Primeiro você constata a dureza da situação, né? Né? Um menino de 19 anos está procurando já um emprego, uma renda, já é algo que me dói. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas enfim, mas está buscando, né? E contar essas histórias, todos eles, Jefferson. O que mais a gente vive na ponta é isso, né? A maior parte das nossas mulheres, elas muitas das vezes são rima de família ou são divorciadas, trabalham em dois, o sonho da casa própria, e eu acredito que o Conselho Federal, na verdade, fez um papel muito importante pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, para tornar isso realidade. O sindicalismo teve um efeito importante, mas se não fosse realmente com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem, esse sonho desses profissionais não iam se tornar realidade. Tem muita luta ainda pela frente, mas foi através do próprio Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Manuel e Dr. Daniel também, e o plenário, que contribuiu muito. Naquele período também contribuiu também com a falta de equipamento de proteção individual. E foi através de um ato voluntário, social também, moral, que o Conselho Federal, né, doou milhões de máscaras EPI para o Brasil inteiro. E essas profissionais de enfermagem são salvas a cada dia, também com a mão social também do Conselho Federal. E eu posso dizer isso também porque estive acompanhando na ponta, sendo profissional, e esse material chegando para os profissionais. As mulheres da nossa profissão são a maioria, infelizmente ainda são desassistidas. Entregam saúde, mas não têm saúde. Convênio médico ou até mesmo o próprio SUS, considerando não só a União, mas o Estado e o município, acaba desassistindo essas profissionais. Quando a gente vê muita gente na fila do CROSS, que adoece no local de trabalho e não tem assistência. Então, eu acredito que é um grande desafio para nós fazer essa atenção, mas o que mais me deixa à vontade para falar com o Manuel e com o Daniel, que são profissionais da ponta também, e sabem o que a gente vive diariamente, porque são profissionais também. Então, Agostinho, eu acredito que encerrando toda essa questão, a minha fala é gratidão, porque eu sei muito bem que essas pessoas que aqui estão têm verdade, saem da sua casa muito cedo, às vezes não voltam, porque ficam a semana inteira e até finais de semana ouvindo, sentindo e tocando nesses profissionais a cada momento quando sofrem cada coisa nesse sentido. E hoje estão em São Paulo, na verdade visitando hospitais, indo na ponta também para identificar em loco o que está acontecendo aqui em São Paulo, porque parece que São Paulo está bem estruturado, mas ainda tem muita denúncia, né, dos profissionais sobre várias matérias. É isso, e você falou bem, né? São pessoas que conhecem na prática, né? Que viveram e vivem ainda o atendimento na saúde pública,
hospitais filantrópicos, porque aí as coisas se juntam mesmo, né? Lógico que um atendimento num hospital de ponta particular tende a ser melhor, mas a gente já viu coisas também bem estranhas. Aliás, em relação ao tratamento dos trabalhadores, tem um hospital grandão aí que cobra uma bala e que não paga insalubridade. Tem um bem grandão aqui em São Paulo, que o presidente fica doente, vem para um hospital desses e não paga insalubridade. Então, onde parece que está tudo certo, também não está. Então, o papel do sindicato, dos Corens, do COFEM, é muito relevante em todos esses aspectos. E é interessante porque são profissionais de saúde, todos eles, mas que em algum momento tiveram que se virar nos 30 para fazer outras coisas, porque senão a coisa não anda, né? Então, por exemplo, o COFEM, os Corens, eu sei que o Jefferson também está nessa batalha, está empunhando a bandeira de uma frente parlamentar de profissionais da saúde, porque assim, não adianta, se a gente não se juntar em sindicato, em grupos do bairro, não é isso? Em escolas, em igrejas e tal, a gente não consegue. A gente pode ter boa intenção, saber do que está falando, mas separado a gente não consegue nada. Então me parece que essa é uma frente nova, né, doutor Manuel? Essa criação dessa frente parlamentar da enfermagem que já nasce grandona, né? Essa frente parlamentar ela foi lançada pela primeira vez no Congresso Nacional no ano de 2019. Logo em seguida veio a pandemia, então acabou que a frente parlamentar criada em 2019 jogou um papel não tão importante, né? Apesar que teve também uma atuação muito grande, principalmente na época da aprovação do piso salarial. Nós agora, através de uma articulação dos deputados enfermeiros que hoje estão no Congresso Nacional, enfermeiros e enfermeiras que são deputados federais, rearticularam junto ao presidente da Câmara e foi relançada agora a frente parlamentar da enfermagem. Recentemente é presidida pelo deputado enfermeiro Bruno Farias e conta hoje com o apoio de 208 parlamentares. Nós temos certeza que essa será uma nova trincheira de luta dentro do Congresso Nacional. Congresso Nacional, a enfermagem durante muito tempo, Caproni, os profissionais de enfermagem não viam com muita importância essa questão da atuação política, de eleger parlamentares, mas é dentro dessas casas de leis onde as coisas acontecem, para o bem e para o mal. Então nós temos hoje a articulação de uma frente parlamentar em defesa da enfermagem no Congresso Nacional, inclusive na sua diretoria, com vários deputados que são profissionais de enfermagem, nos dá um alento de termos mais uma trincheira de luta. Hoje nós temos, além da PEC 19, que é essencial para recuperarmos o poder de compra do piso salarial, e também para regulamentarmos uma jornada de trabalho de 30 horas para o piso salarial, é uma das lutas principais, mas nós temos diversos outros projetos de lei de interesse da enfermagem brasileira tramitando no Congresso Nacional. Entre eles, aquele que trata da aposentadoria especial para profissionais de enfermagem, são profissionais que trabalham em ambientes muito insalubres, as doenças ocupacionais que afetam cada vez profissionais mais jovens, inclusive os problemas na área de saúde mental. Não é possível que o profissional tenha que trabalhar até 65 anos de idade para conseguir a aposentadoria. Muitas vezes acabam morrendo antes de se aposentar. Então, assim como os professores têm aposentadoria especial, os militares, que se aposentam muito jovens, inclusive muitas vezes na fase mais produtiva da vida, os militares se aposentam. Agora, os profissionais de enfermagem não podem trabalhar até morrer, nos ambientes insalubres, em más condições de trabalho, sujeitos e adoecendo com as chamadas doenças ocupacionais, cada vez mais jovens, e trabalhar até 65 anos para poder ter direito à aposentadoria. Então, hoje, nós temos um projeto também que é muito importante, que está no Congresso, que é o que trata do dimensionamento da força de trabalho em enfermagem, que vai nos auxiliar, principalmente tanto os conselhos como os sindicatos, Caproni,
a combater a sobrecarga que acontece nos ambientes de trabalho. Hoje, muitas vezes, o profissional de enfermagem, ele acaba fazendo o trabalho, às vezes até por 10 profissionais, isso também contribui para o adoecimento. Então, essa frente parlamentar será mais uma trincheira de luta para conselhos de enfermagem, para o COFEM, para os sindicatos, para as associações que atuam na área de enfermagem, para conseguirmos avanços no âmbito do Congresso Nacional. Eu fico aqui imaginando a base do Sindisaudesp, que são aqueles profissionais que atuam na saúde privada, e esses são os que enfrentam mais dificuldades do que aqueles que atuam dentro do Sistema Único de Saúde. Hoje, por exemplo, no âmbito do SUS, nós temos um repasse mensal do governo federal, através do Ministério da Saúde, para estados, municípios e também os prestadores de serviços filantrópicos e privados que prestam serviços ao SUS, pagarem o piso salarial. Já na rede privada, tem uma resistência muito grande das instituições privadas de saúde, foram eles que foram ao Supremo Tribunal Federal desvirtuar a lei do piso, então são esses que querem profissionais à beira da escravidão, trabalhando até o esgotamento físico e pagando os piores salários, muitas vezes muito abaixo do que paga o Sistema Único de Saúde. Então, a complexidade hoje da saúde privada é muito maior. Muitas vezes, para direitos básicos, como a questão da lei do repouso, do cumprimento da lei do repouso, que foi uma lei importante, sancionada pelo governo Lula, em fevereiro do ano passado, foi um projeto de lei que teve a participação do Conselho Federal de Enfermagem na época, através do senador Valdir Halper, foi aprovado pelo Congresso no final do ano de 2023 e sancionado em fevereiro do ano passado pelo presidente Lula. Apesar de termos uma lei que obriga instituições públicas e privadas a garantir um espaço adequado para descanso dos profissionais, ainda é muito comum, principalmente na rede privada, profissionais descansando, inclusive no chão, sem conforto térmico e sem obedecer os ditames que estão na lei do repouso. Então, eu imagino aqui o grau de dificuldade que é para um sindicato igual o Sindisaudesp, e tem sua base toda na rede privada, que muitas vezes, apesar que tem empresários mais sérios, mas boa parte deles se pautam apenas pelo lucro, e diga-se de passagem, o lucro da rede privada só aumenta no nosso país, enquanto as condições de trabalho e de salário dos trabalhadores da saúde privada cada vez estão mais precárias. Nós temos aí um movimento de pejotização desses trabalhadores em todo o Brasil, creio que aqui em São Paulo também não é diferente, que é uma das formas, das diversas formas que a saúde privada tem encontrado para burlar o pagamento do piso salarial, para burlar aí o cumprimento dos direitos trabalhistas mais básicos para os trabalhadores. Não dá para fazer saúde assim no nosso país, Saúde que tenha resolutividade, seja no setor público ou privado, e tirando da conta o profissional de saúde. O profissional de saúde ele tem que ser visto como investimento para melhorar as condições de saúde para a população brasileira. Hoje nós temos uma realidade, Caproni, muitas vezes o profissional de saúde que está no plantão, ele adoece e muitas vezes não consegue nem ser atendido no seu período de adoecimento dentro da instituição que ele trabalha. Não dá para a gente continuar fazendo saúde no Brasil dessa forma, sempre tirando da conta aquele que é principal, que é o trabalhador da saúde, o profissional de saúde. Saúde, nós podemos ter os recursos tecnológicos mais modernos, conforme temos hoje, mas ainda é uma das áreas de serviço que precisa de gente. Saúde se faz com gente,
Não se faz só com estruturas modernas, com equipamentos de ponta, sem valorizar o profissional de saúde, tirando ele dessa conta, né? Porque saúde precisa de gente, precisa de profissional de enfermagem, precisa de profissionais de saúde, precisa inclusive daqueles outros trabalhadores que em uma pesquisa recente feita pela Fiocruz chamou de trabalhadores invisíveis, né? Que é aqueles que muitas vezes ninguém vê, que atuam dentro da instituição de saúde e que tem um papel tão importante, desde aqueles que atuam na área de conservação e limpeza, os maqueiros e diversos outros trabalhadores que muitas vezes passam como sendo pessoas invisíveis dentro das políticas de saúde, das instituições de saúde. Então, eu imagino aqui a dificuldade que é lutar pelos direitos trabalhistas contra aqueles tubarões da saúde privada que priorizam só o lucro em detrimento, muitas vezes, de direitos trabalhistas, os mais básicos. É duro mesmo, é difícil mesmo, é tudo isso que o senhor falou mesmo. Aliás, está acontecendo isso agora no Hospital Heliópolis. Estão dilapidando a estrutura do Heliópolis, que é um tremendo hospital importante de referência, que atende uma área empobrecida. Estão criando esse sistema de terceirização, de precarização, né? Então, pagando uma miséria para os trabalhadores. Então, é claro que a consequência natural será um atendimento pior para o cidadão. Não há almoço de graça, não tem almoço de graça. E vamos ter profissionais de saúde com saúde, com a saúde deles abalada. E como diz o Jefferson, você tem que dar saúde para o profissional que vai prestar serviço de saúde, né? Não dá para você ter um profissional de saúde que não tem a saúde dele em dia, né? Isso é óbvio, né? É óbvio. Queria que o Jefferson falasse um pouco sobre... eu sei que a sua agenda está corrida, mas só mais um pouquinho. Queria que o Jefferson falasse sobre isso, que de fato é uma luta inglória às vezes, né? Às vezes tem dia que a gente sai daqui pensando na vida, né? Pensando na vida. Mas temos também flores. Temos flores também. E ontem a gente teve um avanço bem importante. O senhor estava falando desse trabalho junto ao Parlamento, né, ao Congresso, e ontem a gente teve uma vitória, dá para dizer assim. O deputado Guilherme Boulos apresentou um projeto de lei que regulamenta a profissão de auxiliar da vida escolar, que é uma figura importante, desconhecida de muita gente, né? Muita gente desconhece, mas é um profissional de saúde que é obrigatório e que está ali no ambiente escolar para prestar serviço para crianças que têm necessidades especiais. Então não vai ser uma professora que vai atender um menino que tem alguma dificuldade de locomoção, tem que ser um profissional de saúde, né? Existe essa figura, só que não é regulamentada. E aí, né, ele fica ao Deus dará, né? Os direitos trabalhistas desse profissional ficam à mercê do gestor de plantão, né? E ontem, né, Jefferson, o deputado Guilherme Boulos apresentou essa PEC, e aí, né, por estar na sua presença, a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha. Ele apresentou um projeto a partir de uma série de debates que aconteceram aqui, né, Jefferson? Isso, na verdade, a questão do espectro autista é muito importante a gente visar que a própria escola tem muita preocupação, fica lá desassistido, e foi através aqui do sindicato que nós começamos a ouvir, principalmente por conta que veio muita denúncia, que nasce aqui no estado de São Paulo uma portaria, que elas têm várias fraudes jurídicas, entre elas babá, cuidador de idoso, cuidador social, e elas ficam fazendo todas as funções até de forma irregular, inclusive verificar as questões que envolvem glicemia, passagem de sonda vesical, e aí conforme a denúncia que chegou para nós, a gente fez esse encaminhamento e agora vai para a comissão que vai defender e vai debater isso, e é importante o Conselho Federal também estar aqui para a gente acompanhar de perto como que vai ser o desfecho, porque na verdade a gente vê muito profissional até de enfermagem exercendo uma função irregular, porque não está sendo contratado com funções de saúde, e muitas das vezes isso faz com que a gente possa ser marginalizado pela sociedade. E aí a preocupação que veio através do sindicato, encaminhamos para o Guilherme Boulos, deputado federal, que acabou de apresentar um projeto de lei tratando desse assunto e vai para as comissões.
no Congresso, e aí com muita alegria que a gente fala sobre isso, porque aqui o Tarcísio, o governador do estado, estava tentando terceirizar essa função, dizendo que quem tinha que buscar esse apoio é a própria família nas escolas, e poderia contratar qualquer pessoa através do seu dinheiro, do seu bolso, mas é dever do Estado, saúde e educação. E aí a gente tem essa notícia desde ontem. É isso. Temos esses alentos, né? Tem que ter, senão a gente não aguenta. Ainda bem que é assim. Olha, eu queria agradecer demais. Eu prometi que ia ser curtinho, foi um pouco mais longo, mas acho que merecidamente. Vai ter que ampliar o quadro. Você percebeu aqui que são bons colunistas aqui. São. E tem que vir outras vezes aqui, né? Vocês estão rodando o país toda hora, então vão desembarcar em São Paulo já. Novamente, já estão convidados de pronto para participar de novo aqui do nosso podcast. Queria agradecer, doutor Daniel, pela presença, muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e sucesso no trabalho, Caproni e diretoria. Doutor Manel, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui mesmo, a gente fica acompanhando à distância aqui o trabalho do COFEM, esse trabalho de fiscalização que não é fácil, um país desse tamanho, com tanta desigualdade, é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho bem difícil mesmo, mas a gente sabe que estamos avançando. A gente costuma criticar, né? A gente tem que criticar mesmo, né? Para conseguir melhorar. O SUS tem que receber críticas mesmo, né? Mas quando a gente acompanha a situação em outros países, né? E os Estados Unidos são casos clássicos, né? Recentemente um amigo meu sofreu um acidente, um locutor esportivo, aliás, sofreu um acidente nos Estados Unidos. Bateu o carro, sei lá o que aconteceu, desacordado, levaram para o hospital. E aí tudo bem, né? Levaram para o hospital. Ele passou uma semana, ele está fazendo uma vaquinha com os amigos para pagar o hospital. Porque é um valor absurdo. Absurdo. Ele nem pediu para ir para o hospital. E tudo bem, tinha que ser levado mesmo. Mas é um negócio maluco. Então a gente tem que perceber as dificuldades que nós temos aqui no nosso SUS, mas o que ele representa de exemplo pro mundo em termos de um projeto tão grandioso e tão bem sucedido, e a pandemia está aí para mostrar isso. Então eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho, doutor Manel. Obrigado, Agostinho, te parabenizo também por esse podcast, mexeu com você, mexeu comigo. Eu sou um defensor também do Sistema Único de Saúde, acho que foi um avanço civilizacional que veio com a Constituição Cidadã de 1988, com todas as dificuldades e crises que passa o Sistema Único de Saúde, mas ele é um avanço civilizacional para o povo brasileiro e serve hoje de referência e de exemplo para todo mundo, né? Nós temos aqui coisas assim muito importantes para o povo brasileiro, serviços prestados pelo SUS. Nós temos, por exemplo, o Brasil é campeão de transplantes no mundo, né? E praticamente a totalidade dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde, mais de 90% dos transplantes. Nós, há muito tempo que temos um programa na área de HIV e AIDS, que é exemplo para todo mundo no controle do HIV e AIDS, né? O nosso programa nacional de imunização, que aliás é um programa que, na sua essência, é tocado em todo o Brasil por profissionais de enfermagem, praticamente em todas as instâncias do programa, toda a rede do Programa Nacional de Imunização, são profissionais de enfermagem que atuam, né? E é um exemplo hoje para o mundo, o sucesso que tem o nosso Programa Nacional de Imunização, programa executado pelo Sistema Único de Saúde. Nós poderíamos citar aqui diversos exemplos de sucesso do SUS, né, que com todas as dificuldades foi quem salvou a população brasileira de uma tragédia ainda maior do que aquela que nós vivenciamos aí nesse período de pandemia. Eu acho que é um sistema que todos nós temos que defender. É preciso que os governos, desde a União Federal, que é quem menos desembolsa recursos para o financiamento do SUS, mas também os estados e os municípios melhorem o financiamento. Não adianta
Eu não me somo àqueles que dizem que o problema do SUS é um problema de gestão, muitas vezes para passar a gestão do serviço público para a iniciativa privada. Eu não vejo que seja o maior problema do SUS a gestão, apesar que temos problema nessa área também. O maior problema do SUS é o financiamento, se nós considerarmos o financiamento per capita em relação ao Sistema Único de Saúde, ele é muito aquém das necessidades de um sistema que tem a complexidade de atender toda a população brasileira, né? A enfermagem é a maior força de trabalho hoje no âmbito do SUS, é um contingente de mais de 3 milhões de profissionais que estão aí lutando a cada dia para melhorar as condições de saúde do povo brasileiro, seja no sistema de saúde público ou no privado, e precisa de cuidados, né? O que me chamou muita atenção aqui, eu falei em rede de proteção, mas o Sindsaudesp está organizando aqui uma rede de proteção e de cuidado para os seus filiados. Eu saio daqui assim, mais uma vez, muito otimista com o que vi aqui hoje. Eu conheço o Caproni já há algum tempo, né? E ver uma liderança se formando assim e assumindo um papel tão importante, sendo técnico de enfermagem, enfermeiro, igual ele é, vem de uma família pobre. Eu conheço a mãe do Caproni também, que é auxiliar de enfermagem. Eu sei que da luta que ela teve para conseguir formar os filhos dela a partir do trabalho como auxiliar de enfermagem. Isso nos enche assim de muita esperança em dias melhores, né? De vermos novas lideranças jovens surgindo, começando a influenciar nas políticas públicas, inclusive melhorando a atuação do movimento sindical, dando mais esperança para os filiados ao sindicato e para os trabalhadores em geral, que eu tenho certeza que, apesar de todo esse processo de desconstrução que tem sido feito em relação ao papel do sindicato, eu tenho certeza que aquele trabalhador que está lá na ponta, vivendo do seu trabalho e muitas vezes sendo explorado, ele sabe da importância que tem o sindicato. Agora, ele quer um sindicato igual o Sindsaudesp, né? Que seja atuante, que entregue resultados para melhorar a vida dos trabalhadores. Então, estão de parabéns e foi um prazer poder participar aqui desse podcast. Prazer é nosso. Legal, elogio é bom, né? Mas a responsabilidade agora, velho... Só aumenta. Agora... Só aumenta, ainda mais vindo dessas pessoas aqui que são referência para mim. Muito obrigado. Posso finalizar aqui agradecendo a Deus e que Deus abençoe cada um de nós e vocês que estão aí sempre levando e motivando a gente a acreditar nesse sonho coletivo. Então, agradecer você, Agostinho, também por permitir esse momento e saber que tudo isso vem através dos nossos próprios sonhos, né? E o Agostinho também é um desses membros aqui que conheci numa pandemia onde tinha desastre, dificuldade, e ele hoje está podendo contribuir com a gente também, né? Coisa que a gente achava bem difícil porque as mídias e a imprensa, que acaba sendo sensacionalista, né, leva muita gente boa e a gente está conseguindo trazer para cá também. Deus é muito bom. Deus é bom demais, ele apronta essas com a gente, né? No momento mais delicado, né, de desespero do planeta, né, e nosso também, de perdas e perdas e perdas, os caminhos se cruzam e aí depois a história segue. Ainda bem que é assim. Acabou, estouramos todo o tempo, né? Mas nós enganamos eles, na verdade, né? Desde o início a intenção era fazer nesse tempo mesmo, mas foi bom demais. Valeu, pessoal, obrigado pela companhia, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, a gente volta em breve. Até mais.